dia 2 de março, Israel viveu a sua terceira eleição em menos de um ano. Os principais concorrentes são o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do Likud, e Benny Gantz, do Azul e Branco. Nas duas primeiras oportunidades, nenhum deles conseguiu formar a coalizão. Agora, na terceira tentativa, Netanyahu saiu na frente. O Likud conseguiu 36 cadeiras, enquanto Gantz tem 32. No entanto, isso não quer dizer que Netanyahu seguirá no posto. É preciso ter uma coalizão que some pelo menos 61 cadeiras. Vamos entender qual é o cenário do momento em Israel e quem parece ter mais chances de ganhar. Esse é o Eu Com Isso, podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel. Eu sou a Marília Neustein, jornalista e colaboradora do IB. E eu sou a Anita Efraim, jornalista, e falo diretamente de Santiago do Chile. O nosso convidado hoje é o Rafael Reuben, advogado, mestrando em Direito Internacional na Universidade Hebraica de Jerusalém, e acho que já nem dá para chamar de Olê Hadash, porque já fez aliá, né, mora em Israel há alguns bons anos. Reuben, muito bem-vindo e muito obrigada por topar conversar com a gente. Ok, obrigado, eu que agradeço a oportunidade, uma honra participar. Obrigado pelo convite. Bom, Reuben, você pode começar contando para a gente como que foi essa terceira campanha, como que os candidatos fizeram para mudar os antigos cenários, né? Então, a terceira vez que faz campanha, o que teve de diferente? O que efetivamente mudou? Bom, a gente, como você falou, a gente acabou de passar, agora no dia 2 de março, a terceira eleição consecutiva, depois de duas que aconteceram em Israel e ninguém conseguiu formar governo, né? Então já pode claramente ser chamado de uma crise política que principalmente está girando em torno da questão da legitimidade do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu formar um governo, apesar de uma rejeição grande no público ligada aos casos de corrupção, né, a situação judicial em que ele se encontra. O que aconteceu, o que antecedeu essa última eleição do dia 2 de março foi toda a saga que se prolongou desde as eleições de 17 de setembro de 2019, né, as eleições 2, que foram uma longa negociação entre o Azul e Branco e o Likud sobre um possível governo de união nacional, mas que não deram fruto, né? E o Likud e o Benjamin Netanyahu, ele estava jogando principalmente, e no fim do processo isso ficou claro, por tempo, né? Ele entendeu que não ia se formar um governo nenhum, ele não estava disposto de forma alguma, mesmo tendo menos cadeiras, menos assentos no parlamento, depois da eleição anterior, ele não estava disposto de forma alguma a abrir mão do cargo, de ser o primeiro numa possível rotação de primeiros ministros, né? Então ele estava, como eu disse, jogando por tempo e esperando acabar o período de formação de governo depois da segunda eleição, para chegar numa terceira eleição e tentar conseguir uma maioria. Agora, a estratégia dele, que foi o que levou a um relativo sucesso, né, nessa última eleição, foi o seguinte: se na segunda eleição ele apresentou toda a acusação judicial, a denúncia contra ele como uma espécie de conspiração, uma tentativa de golpe, né, do sistema da promotoria contra ele. Dessa vez ele tentou, ao invés de exagerar isso para atiçar uma base de possíveis simpatizantes dele que concordam com essa ideia de conspiração, ele se apresentou como um grande estadista, um grande líder. Ele gerou um monte de notícias coordenando, né, toda a questão do plano do Trump, o Fórum Internacional do Holocausto que aconteceu em Jerusalém, uma visita dele a Moscou, uma visita dele a Uganda, em que ele se encontrou com o chefe do
do governo transitório do Sudão, né, numa possível abertura restabelecendo relações diplomáticas com o Sudão, tudo isso, cada coisa, era assim, foi realmente uma enchente de notícias geradas por ele, algumas eram baseadas em coisas acontecendo realmente, outras manipuladas e criadas, para gerar manchetes e distrair toda a atenção do assunto jurídico dele. De forma que o poder dele foi a própria campanha, né? E a função dele como primeiro-ministro foi também, de certa forma, a campanha dele, né? Então a mensagem, o Benjamin Netanyahu, ele é conhecido por ser um excelente campaigner, né? Uma pessoa, alguém que domina muito a linguagem da comunicação em massa e tudo. E a mensagem dele era muito clara. Enquanto esses ridículos do azul e branco ficam falando de casos de corrupção inventados, politizados, etc., contra mim, eu tô aqui avançando a posição de Israel no mundo, eu viajo pelo mundo e não tem nenhuma porta que é fechada para mim, gerando conquistas, trazendo prestígio para Israel, o plano de paz do Trump e tudo isso. Então era realmente uma coisa atrás da outra, e isso gerou essa percepção de que olha, se o azul e branco é uma espécie de Likud 2 sem denúncias, então é melhor o original e melhora a confiança no Netanyahu, que já tem experiência e tudo, esse líder reconhecido, né? E ao mesmo tempo isso mostra um fracasso da campanha do azul e branco, que não conseguiu se enfrentar com isso, né? E o Netanyahu soube explorar muito bem, por exemplo, a falta de clareza ideológica do azul e branco, né? Que é uma espécie de coalizão de políticos de centro, de direita, de esquerda, que tem muito poucas zonas de acordo ideológicas, né, além de ser contra o Netanyahu. Então, por exemplo, quando foi apresentado o plano do Trump, e isso tomou lugar nas notícias, né, o azul e branco não conseguia apresentar uma posição coerente, se é a favor da anexação, contra a anexação, a favor de Estado palestino, contra, né? Então isso tudo ficou muito evidente. E se você puder só acrescentar mais uma coisa que marcou a eleição, foi o ataque do Likud contra a lista árabe, né? Uma outra das mensagens claras do Likud foi: o Gantz não tem governo sem apoio dos árabes, e o próprio Gantz não foi capaz de dar uma resposta a isso, porque era claro para qualquer um que via as pesquisas, que via a matemática da situação, que ele não teria governo sem os árabes, né? E isso acabou enfraquecendo azul e branco, mas fortalecendo muito a própria lista árabe, né? Que os políticos árabes, depois do ciclo eleitoral anterior, que tomaram a decisão histórica de recomendar o Benny Gantz para o presidente como candidato a primeiro-ministro, veio com essa mensagem de que vejam como o Netanyahu tem medo da gente, eles sabem que dessa vez a gente vai poder influenciar a política israelense, e apresentando para o público deles uma mensagem clara de acabou o tempo de isolamento em que os árabes são excluídos da política, que eles não têm nenhuma influência, etc. Agora, se vocês votarem na gente, a gente vai aumentar a nossa força e forçar o sistema político de Israel a finalmente reconhecer a gente como iguais, também do ponto de vista de influência política. E essa mensagem elevou muito o índice de comparecimento às urnas entre a comunidade árabe, né, que quebrou um recorde histórico. Essa era justamente a nossa segunda pergunta. Então isso se aproximou muito do índice de comparecimento dos judeus, né, israelenses, e levou a lista árabe a conquistar 15 mandatos, que é um recorde histórico desde o começo do Estado de Israel. Nesse sentido que você está falando, a gente escuta muito. Acho que esse foi um dos assuntos que mais repercutiu aqui, né? O número de cadeiras que os árabes conquistaram nessa última eleição.
De que maneira você acha que isso repercute na população israelense de modo geral? Isso fortalece o Netanyahu ou não? Fortalecer o Netanyahu. Bom, política tem duas questões, né? Uma é a força que ele tem, vamos dizer, entre a população, né? Uhum. E outra seria a força política dele na Knesset atual. Na Knesset atual, ainda que ele tenha subido o Netanyahu, né, tenha aumentado o tamanho do bloco de apoiadores dele de 55 para 58, que é um fortalecimento, ele ainda não conseguiu o 61, né, que é o que é necessário para conseguir passar um voto de confiança num governo, né, para conseguir renovar uma cadência como primeiro-ministro. Uhum. Então, desse ponto de vista, não dá para dizer que ele ganhou a eleição, apesar desse fortalecimento, apesar do Likud ter recebido 36 cadeiras, que é um recorde em muitos anos, né, de nenhum partido conseguir isso. E, em parte, o fato dele não ter conseguido o 61 se deve a esse grande movimento da população árabe indo às urnas, né? Que contrabalanceou o sucesso dele e amenizou, vamos dizer, um pouco o desempenho do centro-esquerda, né? Do Bloco Azul e Branco e o partido de esquerda trabalhista, que deixou a desejar. E, Reuben, bom, a gente já sabe que o Netanyahu saiu na frente, né? 36 cadeiras. Mas como que você enxerga a possibilidade real de ele conseguir formar uma coalizão? E com quem seria essa coalizão? Né? O Lieberman dá para a gente chamar de fiel da balança nesse caso? Então toda essa saga, né, essa crise política começou depois das eleições de abril do ano passado, quando o Lieberman, que era sempre visto como um dos partidos que compõem a base do Netanyahu, decidiu não ir com ele, né? E bom, tem muitas especulações, e o Avigdor Lieberman, né? Ele é um personagem, um ator político muito complexo, ele muda de posições, ele tem esse discurso bem direitista, bem laico, antirreligioso. As pautas, né, são, por exemplo, abrir coisa no Shabat, ter ônibus no Shabat, casamento civil e coisas desse tipo, né? E isso também vai totalmente contra o monopólio religioso. Isso, e vai contra os partidos ortodoxos que apoiam o Netanyahu. Tá certo, mas por outro lado, ele também é historicamente um dos grandes opositores da lista árabe, né, dos políticos árabes. Ele diz que ele tem muitas afirmações dele que os árabes são quinta coluna, que eles não podem ser confiados, que, né, nos anos 2000 ele tinha campanhas que falava só Lieberman entende árabe, o Lieberman sabe que eles são traidores e coisas assim, sem fidelidade, sem cidadania. A Anitta perguntou se o Lieberman é o fiel da balança. Eu acho que, enfim, tem todas essas discussões entre os chamados Ivetolog, né, que o nome russo do Lieberman é Ivet, então as pessoas que estão tentando entender o que está por trás das motivações dele. Mas eu acho que está claro agora que a motivação principal dele é derrubar o Netanyahu. Por questões pessoais, por interesse político, ele se vê como futuro líder da direita, e dessa vez, nas últimas semanas, ele já anunciou claramente que vai apoiar o Benny Gantz para primeiro-ministro. Eu acho que a chance dele voltar a apoiar um governo de direita com os partidos religiosos e com o Netanyahu agora é praticamente nula, né? Principalmente depois das afirmações dele nas últimas semanas, antes e depois da campanha. Então, na prática, ele não é mais um fiel da balança, ele é um membro do campo que apoia o Benny Gantz, pelo menos nas circunstâncias atuais. Sim, ainda que seja de direita, né? Então, justamente era essa a pergunta que eu ia fazer, porque assim, para quem não acompanha de perto as eleições israelenses, né, que é muito comum, é um assunto muito específico e complexo, então assim, para o ouvinte comum, né, que nem sempre está no dia a dia ouvindo, isso que você falou é muito interessante sobre o Lieberman, porque as pessoas não conseguem entender
como é possível, mesmo a gente tendo contradições até no sistema político brasileiro parecidas, né? Como é possível um político ser de posições progressistas em alguns aspectos, né? Se a gente for olhar pelo aspecto religioso, eu estava conversando outro dia com uma menina que falou, nossa, eu vi as exigências dele, me pareceu que totalmente possíveis, né? Uma menina considerada de esquerda falando, nossa, as exigências dele para o Benny Gantz são exigências que poderiam ser consideradas da esquerda, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que tem posturas extremamente reacionárias e até consideradas racistas de um certo ponto de vista, né? Como é que você vê ele e essa figura aí em Israel? E só para completar a pergunta, quais são as consequências desse ator político hoje se concretizar, por exemplo, esse bloco dele do Benny Gantz futuramente no poder? Olha, ele claramente tem lucrado muito com essa situação de ser visto como quem tem as chaves para o poder, né? É uma situação que não existia nas eleições de 2015, mas que agora, nesse último ano, ele assumiu essa posição e isso beneficiou ele, né? Sem dúvidas, ele na primeira eleição tinha 5 cadeiras, na segunda eleição ele já subiu para 8, agora ele se enfraqueceu um pouco para 7, mas ainda está nessa posição de centro que nada acontece sem ele, né? Agora, como ele está jogando com essas posições dele, de certa forma, claro que dá para dizer que as posições, essas exigências que ele está fazendo agora, ele sempre fez, né? Ele sempre representou esse bloco. Para quem não conhece, é bom lembrar que a base dele é a comunidade dos imigrantes da antiga União Soviética, né? Que são judeus ou pessoas de descendência judaica, muito seculares, né, com muito também uma população já mais idosa, então parte das exigências dele tem a ver com benefícios sociais para idosos, aposentadoria e coisas assim, né? Agora é uma questão de o que ele quer enfatizar em função dos interesses políticos momentâneos dele agora, né? Então, quando ele queria fazer coalizão com a direita e os religiosos, ele falava que a exigência principal dele é massacrar o Hamas em Gaza. Ele prometia que se virasse ministro da Defesa ia mandar matar o Ismail Haniyeh, líder do Hamas, em 48 horas, o que ele virou ministro da Defesa e não aconteceu, né? Agora ele quer fazer uma coalizão com o centro-esquerda e com os árabes, então ele enfatiza as posições dele contra os religiosos, né? E isso é o denominador comum que ele pode encontrar com partidos como o Azul e Branco, né? Que tem o Yair Lapid, que também tem esse discurso secular, né? Bem forte, com o trabalhista, o Meretz, etc. Falando sobre isso, Reuben, eu queria que você explicasse um pouco quais são essas propostas do Benny Gantz e do Azul e Branco e de que maneira poderia uma coalizão que tivesse Meretz, Avodá, que são os partidos mais à esquerda. Para quem não conhece o cenário, eu vou colocar... Eu sei que não é exatamente a mesma coisa, mas para as pessoas entenderem, o Meretz é como se fosse o PSOL, o Avodá, o PT, assim, né, o Partido Trabalhista, esse inclusive é o nome. Como que eles poderiam fazer um governo com o Lieberman? E o que o Benny Gantz colocaria como propostas que fossem em comum com todos esses partidos, além da laicidade do Estado? Bom, a gente tem que olhar o tabuleiro, né, o cenário político, a configuração da Knesset. É o seguinte: um governo desse, só como você descreveu, Azul e Branco, Lieberman e o trabalhista Meretz, né, que concorreram numa lista conjunta, eles têm junto 47 cadeiras, o que não está longe da maioria necessária de 61. Então, essa possibilidade que está sendo falada agora para evitar possíveis quartas eleições seria um governo que teria que ter um apoio, um voto a favor da lista árabe unida,
dos 15 mandatos do Partido Árabe, que juntos todos esses conseguiriam 62 cadeiras, que é o necessário para passar um voto de confiança na Knesset, né? O azul e branco, nos ciclos eleitorais anteriores, falou que sempre a prioridade deles é um governo de união nacional sem o Netanyahu. Só que com o resultado da eleição atual, é claro que o Likud nunca concordaria em tirar o Netanyahu. E com o controle que o Netanyahu tem do partido, já está claro, e ninguém mais espera que ele vá renunciar por livre e espontânea vontade. Então, esse governo de minoria, né, como eles estão chamando, do bloco de centro-esquerda com o Lieberman, está sendo apresentado como um possível governo de expulsão do Netanyahu, um governo temporário, com uma agenda assim, bem limitada de assuntos que eles têm, que são, por exemplo, as pautas defendidas pelo azul e branco de anticorrupção, de passar uma lei básica que proíba um primeiro-ministro denunciado de continuar governando, né, que limite a cadência dos primeiros ministros. Aí a isso se soma as exigências relacionadas a Estado e à religião, que a gente falou, né, que são tanto de parte do azul e branco quanto do Israel Nossa Casa, do Avigdor Lieberman. Então, algum tipo de casamento civil, abertura dos mercados no Shabat, o transporte público no Shabat, a questão das aposentadorias, aumento das aposentadorias para os idosos, né? E teria que contemplar também algum tipo de atenção às exigências do Partido Árabe. O Partido Árabe está vindo para a coalizão. Aliás, ontem o Benny Gantz ligou para os líderes do Partido Árabe, eles marcaram uma reunião para amanhã, né, em que representantes do azul e branco vão se sentar com os líderes do Partido Árabe, e as reivindicações que eles estão fazendo têm a ver muito com assuntos civis ligados a interesses da sociedade árabe. Eles querem um programa de combate à violência na sociedade árabe, que cresceu muito, investimentos no setor de saúde e educação entre os árabes, de uma lei que facilita a destruição de casas de construção ilegal, que afeta muito os árabes, mas também tem algumas exigências no plano político ligado ao conflito, ligado por exemplo, os árabes estão exigindo uma possível emenda à lei do Estado-nação, que define Israel como Estado-nação do povo judeu. Então tem uma reivindicação de, pelo menos, incluir lá uma referência ao valor da igualdade, que não está na lei. E ligado ao conflito também, eles querem que o Gantz se comprometa a não promover nenhum tipo de anexação unilateral de territórios palestinos e de limitar o acesso de judeus ao Monte do Templo em Jerusalém, a esplanada das mesquitas, né, onde tem a Mesquita Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Então tudo isso são questões que para o Partido Azul e Branco, que é um partido que se apresenta como representante do mainstream israelense, né, também de uma agenda nacional, né, nacionalista, que vê Israel sim como o Estado do povo judeu. Então tudo isso é uma negociação, são pautas realistas, mas que não vão ser fáceis de concordar, e ainda tem que lembrar que no fim vai ter que sair de tudo isso um documento que o Lieberman e os partidos árabes são capazes de assinar, né? Então é uma negociação bem complexa. E somando-se a isso tudo, agora, nos últimos dias, se revelou uma desunião dentro do próprio azul e branco. O azul e branco em si, ele é formado por 3 partidos, né? E tem uma facção pequena chamada Telem, do antigo ministro da Defesa Moshe Ya'alon,
que é a ala direitista do Azul e Branco, eram todas pessoas que eram do Likud, né? E 2 parlamentares do Azul e Branco, eleitos por essa facção Telem, já falaram que eles não vão apoiar um governo de união, um governo que se baseie nos votos da lista árabe, né? Então, esses 2 parlamentares, o Tzvi Hauser e Yoash Hendel, que são 2 pessoas que trabalharam com Netanyahu. O Hauser foi um dos autores da lei do Estado-nação. Eles 2 estão falando que vão votar contra, por enquanto, né? Estão falando assim em conversas fechadas, que votariam contra um governo sustentado pela lista árabe. Então, a gente está vendo que não vai ser fácil formar esse governo de minoria, né, como ele é chamado. Agora, lembrando que a alternativa para tudo isso, a gente descarta a possibilidade de governo de união nacional, que o último ciclo já mostrou que é impossível enquanto Netanyahu estiver à frente do Likud. A terceira opção que se destaca é a opção de ir novamente para 4ª eleições. Uma pergunta, talvez completamente fora do comum, mas me passou essa curiosidade pela cabeça. Aqui a gente teve um debate com o pastor Henrique Vieira, e falando um pouco da influência que os evangélicos estão tendo nessa aproximação da política externa de Israel, né? E ele falou que ou o Brasil, né, ou a esquerda, a direita, tanto faz, ele falou, ou se conversa com a base evangélica, ou se conversa com a base evangélica. Não tem essa outra opção daqui para frente, de não se conversar com os evangélicos no Brasil. Então, minha pergunta são 2, na verdade, dentro de uma. A primeira como está essa questão dos evangélicos em Israel? Existe já uma influência dos evangélicos em Israel? A gente sabe que não é a religião majoritária, mas se já está tendo influência fora e eles se colocam como os grandes amigos de Israel, como é que isso é trabalhado internamente? E a segunda pergunta é se essa máxima valeria para os árabes também, ou se conversa com os árabes, ou se conversa com os árabes, ou se em algum momento isso vai chegar também. Bom, Israel não tem uma comunidade evangélica significante, né? Acho que 80% ou 75% da população são judeus, quase 20% são muçulmanos, tem algumas dezenas de milhares de cristãos, e os cristãos que moram em Israel são em grande maioria ortodoxos, né, grego-ortodoxos. Então não existe uma comunidade evangélica em Israel. Tem evangélicos no exterior, né, nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa, que doam dinheiro, né, os cristãos sionistas e tudo. Agora, a discussão que tem em Israel em relação a evangélicos é como se relacionar com esse apoio que vem de fora como questão de política externa, né? E eu acho que assim, tem um pouco de mixed feelings, né, de alas progressistas em Israel, tanto nesse centro mainstream que é representado pelo Azul e Branco, quanto na esquerda, né, nos partidos mais à esquerda, que tem um certo desconforto, né, de ser apoiados por esse setor evangélico nos Estados Unidos, na América Latina, que é tão conservador em alguns sentidos. Mas eu acho que tem uma percepção em geral que Israel já vem sofrendo por muitos anos uma discriminação na arena internacional, né, um destaque negativo nas instituições multilaterais, na ONU, né, um ênfase a toda a questão palestina que a gente pode, né, concordar, discordar, que tem questões de direitos humanos a serem tratadas, né, que tem tudo que acontece nos territórios, mas que, de qualquer forma, todo mundo percebe que é desproporcional, em Israel, né, estou dizendo, todo mundo, a grande maioria concorda que é desproporcional essa condenação, essa crítica que Israel sofre nas instituições multilaterais. Então, nesse sentido, é bem-vinda essa onda de apoio
de comunidades evangélicas no exterior que estão, de certa forma, contrabalanceando esse viés anti-Israel, né, que é visto. Então é claro que o consenso israelense, a grande maioria das pessoas, está satisfeita, por exemplo, com a transferência da embaixada americana para Jerusalém, que é uma reivindicação histórica, né, com esse plano de paz do Trump que abraçou várias das posições israelenses históricas em várias questões do conflito e assim por diante. E, bom, a segunda parte da pergunta é os árabes, né? Isso. Agora, os árabes é uma questão totalmente diferente dos evangélicos. Os árabes são 20% da população em Israel, que, em parte pelo próprio comportamento eleitoral deles, que votavam em proporções muito menores do que o resto da população, mas também pelo funcionamento do sistema político israelense, foram excluídos, né, em grande parte da maioria da tomada de decisões em Israel. Então eles sempre representavam algo em torno de 10 cadeiras dentro da Knesset de 120, e tinha meio que esse consenso, né, tanto entre a esquerda e a direita, que eles não são parte de nenhuma coalizão, que eles não são parte do jogo político, então eles estavam lá na Knesset, faziam discursos e tudo, mas tinham muito pouca influência, né? Mas o que está vendo agora é realmente, como eu disse antes, é uma mudança histórica que começou no último ciclo eleitoral, quando o Partido Árabe recomendou para o presidente o Benny Gantz, e agora, como eles têm 15 cadeiras, eles estão mostrando que é impossível formar um governo, certamente um governo de centro-esquerda, que exclua o Netanyahu, né, que virou meio anátema para esse bloco de centro-esquerda. É impossível formar um governo sem atender demandas dos árabes, né? Agora, por outro lado, tá essa discussão agora nos próximos dias vão ter as reuniões de aconselhamento do presidente, né, em que o presidente Reuven Rivlin convida para a residência presidencial os líderes de cada partido eleito para a Knesset, e cada partido recomenda quem que ele quer que seja primeiro-ministro, né? E o Partido Árabe ele foi eleito com, na parte da campanha eleitoral deles, votem em nós, porque nós vamos tirar Benjamin Netanyahu, né? Então, acho que no fim das contas, se o Partido Árabe não recomendar o Benny Gantz para o presidente, isso vai ser muito, muito mal visto pela população, pelo eleitorado árabe, né? Porque justamente a crítica que vinha da rua árabe contra os políticos árabes era que eles mesmos adotavam uma posição de isolamento, de falar esquerda e direita tudo a mesma coisa, eles todos apoiam a ocupação, então a gente não vai participar, não vai cooperar com ninguém, né? Então, é uma decisão que não vai ser fácil, né? Afinal, Benny Gantz é um ex-chefe do Estado-Maior do Exército, ele era o comandante-geral do Exército durante a operação em Gaza, e tem muitas vozes no Partido Árabe que acusam os líderes do azul e branco, junto com o Benjamin Netanyahu e todos os líderes políticos de Israel, de serem criminosos de guerra, que deveriam ser enviados para o Tribunal Penal Internacional em Haia, etc. E agora são esses militares do azul e branco que eles estão discutindo agora se apoiar para primeiro-ministro ou não. Bom, deu para perceber que é extremamente complexo, e aí, para finalizar, eu queria te perguntar duas coisas em uma. A primeira é se você acha que essa sucessão de tentativas de formação de governo, que deixa a política israelense em eleição por tanto tempo, né, campanha por tanto tempo, ela está em xeque nesse momento, se esse sistema de coalizão, né, de ter um primeiro-ministro, enfim, o parlamentarismo israelense, você acredita que está em xeque? E a segunda pergunta é se você acha que essa hegemonia, essa possibilidade do Netanyahu estar no poder há tanto tempo também acaba prejudicando Israel, porque o sistema parece que não tem funcionado, né, no último ano.
Então, como a gente falou no começo, todos esses sistemas eleitorais, todos esses ciclos eleitorais, né, nos últimos meses, giraram em torno da pergunta sim Bibi ou não Bibi, né? Ou, como dizem em Israel, são os campos Rak Bibi, só Bibi, e Rak Lo Bibi, tudo menos Bibi. Porque tem toda essa questão da denúncia, né, das questões criminais do primeiro-ministro, mas por trás disso tem uma agenda maior, que o Netanyahu fez uma aliança com partidos de mais à direita do que ele, até de extrema direita, que colocam em xeque toda a configuração constitucional de Israel, né, especialmente a independência do judiciário. Então, essas demandas de reforma do judiciário, de enfraquecimento da independência da Suprema Corte, que eram demandas só dos partidos mais de extrema direita, agora se uniram com o interesse do Netanyahu de enfraquecer as cortes, porque as cortes são quem está contra ele, né, no processo criminal. Então, os defensores do azul e branco, né, do bloco de centro-esquerda em geral, argumentariam que o campo tudo menos Bibi não é só uma questão pessoal, é uma questão de valores também da configuração da democracia israelense, né? E se a gente vê a discussão política atual como essa questão sobre se Israel vai continuar sendo uma democracia em que se respeita a independência da procuradoria, se respeita a independência dos tribunais, do sistema judiciário, da mídia, né? Aliás, quase todos os casos criminais do Netanyahu tinham a ver com interferência dele nos meios de comunicação, né? Enfim, que são questões que vão ser discutidas nas cortes, se são criminais ou não. Mas se a gente vê o sistema eleitoral como girando em torno dessa discussão, então a impossibilidade do Netanyahu formar governo e conseguir 61 mostra que ainda tem uma maioria a favor de manter o sistema atual, né? A independência e a força de todas essas instituições. Então, por um lado, isso pode mostrar a força da democracia israelense, né? Mas, por outro, a impossibilidade do azul e branco, ou da oposição, de conseguir se juntar, né, para derrotar o Netanyahu, para formar um governo alternativo, mostra que ainda vamos ver agora como é que vai ser toda essa discussão do governo de minoria, mas por enquanto ainda não conseguiram formar uma alternativa, né? E de fato, como você sugeriu, tem muita gente que diz que se a gente for para 4 eleições, isso é um atestado de fracasso total do sistema, né? De como ele está desenhado agora, né? Como pode um país ir 3 vezes por eleições e não conseguir ter uma definição de poder, né? Uhum. E eu acho, talvez se você puder completar, por favor, é importante falar qual o impacto que isso tem para o país na prática, né? O governo congelado, esse governo de transição que não tem minoria e não tem um voto de confiança na Knesset, ele é muito limitado, tem muitas coisas que ele não pode fazer, né? Então tem muitos cargos, por exemplo, que não podem ser preenchidos oficialmente, como o procurador do Estado, a própria pessoa que é responsável pela promotoria, pela acusação, no caso contra o Netanyahu, entre tantas outras decisões da Procuradoria, é por enquanto uma pessoa que está ocupando o cargo temporariamente, que foi escolhido pelo ministro de Justiça num processo bem duvidoso, né? Tem o comandante-geral da polícia, tem outros cargos importantes, juízes, né? Se juízes se aposentam agora para apontar juízes, não tem o comitê que se reúne, o Estado está sem orçamento. Então, em 2018 tinha sido aprovado um orçamento bienal até fim de 2019. Então, desde janeiro,
o orçamento público de Israel está sendo, a cada mês, 1/12 do orçamento do ano anterior, mas tem um monte de programas governamentais e coisas que não estão recebendo dinheiro, né? Os próprios... E não tem nenhum incentivo agora para ir para outra eleição, pelos próprios políticos não aguentam mais fazer campanha, os partidos não têm dinheiro. Isso que eu ia falar, é caro, não é caro? Não aguenta mais votar, né? A população não aguenta votar, mas por outro lado a gente vê um aumento no índice de comparecimento às urnas, né? Mas claro, a melhor forma de interpretar isso é que a população quer uma definição logo, quer acabar com isso, né? E não se vê ainda um fim claro para a situação. Se tem um indício claro de que a gente não vai para a quarta eleição, é como se encaminhou o tema dos processos criminais do Netanyahu. Até a eleição anterior, o Netanyahu tinha um interesse claro em continuar indo para eleições e mais eleições, porque ele queria conseguir uma maioria para dar para ele imunidade. Agora, quando na Knesset anterior, antes das eleições, o Azul e Branco conseguiu fazer o processo de retirar a imunidade dele e abrir espaço para o progresso do caso criminal contra ele, isso, na minha opinião, é o que vai fazer a diferença e encaminhar todo mundo para o fim da crise política, porque agora está anunciado, já é confirmado que o julgamento do Netanyahu vai começar daqui exatamente uma semana, no dia 17 de março, e claramente o Likud não vai ter mais nenhum interesse de ir para uma outra eleição quando essa eleição aconteceria enquanto o Netanyahu já está tendo audiências e entrando e saindo do tribunal. Né? Bom, sobre as razões da grande popularidade do Netanyahu, tem algumas ideias interessantes sociológicas, mas acho que a gente pode deixar para uma outra conversa. É algo que tem sido discutido bastante na mídia israelense. Dá pelo menos uma palhinha pra gente, vai. Não, eu acho que essa última eleição mostrou que o Netanyahu, apesar de 3 denúncias criminais graves, né, apesar de toda essa campanha negativa vindo do Azul e Branco, apresentando ele como réu criminal, como corrupto, etc., o fato de que ele ainda conseguiu uma votação recorde mostra e comprova a ideia que muitas pessoas já tinham de que ele representa um setor da população muito forte que ainda se vê identificado com uma ideia de perseguição, né? Tem um comentarista na mídia israelense, no canal 13 da televisão, que é também um doutor em sociologia, chamado Avishai Ben Chaim, que começou no Twitter falando dessa teoria dele, da primeira Israel contra a segunda Israel. Né? Segundo ele, o Netanyahu é o legítimo representante da segunda Israel, que seriam os israelenses de origem oriental, Mizrahim, que foram excluídos e discriminados durante toda a história do país, né? E o Likud e a direita acabaram virando, desde a época do Begin, como que quem vocaliza esse sentimento de opressão e de exclusão desse setor da população mais pobre, né, de outra origem, que se vê excluído por uma elite ashkenazi de esquerda, com um discurso liberal, etc., né, e o Netanyahu, apesar de ele mesmo ser ashkenazi rico, ele com as habilidades incríveis que ele tem de comunicação, né, e de apresentação dessa narrativa de excluído, de oprimido, de quem é perseguido pela mídia, perseguido pelo sistema judicial, etc., ele conseguiu criar uma identificação enorme com ele dentro dessa base que ainda não, que continua defendendo ele a ferro e fogo, né? E aceitando essa ideia de que
de que os processos judiciais, criminais, são uma tentativa de derrubar o acesso deles à representação política e tudo mais, e mostra, né, que é algo que a gente está vendo de certas formas em todo o mundo, que esses líderes populistas, né, sejam de direita, de esquerda, conseguem criar uma ligação com um certo setor da população que é muito forte, né, mais forte inclusive do que as questões de valores ideológicas, de qual política você quer promover ou não. Uhum. Bom, então acho que agora a gente conseguiu abordar, óbvio, né, falar da eleição israelense em 47 minutos é muito pouco, né, é um assunto extremamente complexo, mas muito, muito obrigada, Reuben. Realmente ouvir você falar sobre esse assunto foi extremamente esclarecedor. Tenho certeza que a gente volta a conversar em uma nova oportunidade aqui no podcast. Tudo bem, com grande prazer. Muito obrigada. Obrigado vocês também. Tá bom, beijo. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau. Pessoal, a gente terminou, mas a gente voltou aqui rapidinho para o Reuben falar um pouco sobre as mulheres na formação dessa próxima Knesset, se é que ela vai ser formada. Fala aí, Reuben. Com o fim da contagem dos votos, a gente já tem a configuração da Knesset. E a gente pode dar uma olhada qual que é a situação das mulheres atualmente na política israelense. Teve um pequeno aumento no tamanho da representação de mulheres em relação à Knesset passado, às duas Knesset anteriores, mas ainda é baixa. O recorde, eu não me lembro qual é, em Israel, se eu não me engano, 30 e poucas mulheres na Knesset. Atualmente, na Knesset atual, são 30 de 120, 25%. E pela primeira vez em um bom tempo, não tem nenhum dos partidos que tem uma mulher como líder na Knesset atual. Das três listas grandes, que são o Likud, o Azul e Branco e o Partido Árabe, a mulher mais alta colocada na lista, numa posição mais alta na lista de parlamentares na Knesset, é no Partido Árabe, que está no 5º lugar da lista. No Likud, a mulher mais alta, a Miri Regev, ministra da Saúde, está na 6ª posição, e no Azul e Branco está na 7ª posição. Então, nos partidos grandes, as mulheres realmente não têm muita força, e é claro, é importante lembrar que tem 2 partidos ultra-ortodoxos que não colocam absolutamente nenhuma mulher na sua lista de candidatos para a Knesset, o que obviamente gera uma certa distorção. A gente pode dizer então que as mulheres tiveram uma certa melhora em relação à Knesset anterior, mas ainda deixa muito a desejar a posição das mulheres e o poder, e também especialmente onde elas estão colocadas, né, nas listas em relação a outros países do primeiro mundo. E outra coisa que eu acho importante mencionar nessa questão da colocação das mulheres é que na lista árabe entraram 2 mulheres. A lista árabe tem 4 mulheres dentre os 15 parlamentares. As 2 últimas estão no fim da lista, são as 2 que entraram a mais nessa Knesset atual em relação à Knesset anterior, em que a lista árabe tinha 13 parlamentares, e uma delas, pela primeira vez, é uma representante do movimento islâmico, um dos 4 partidos que compõem a lista árabe. É o movimento islâmico. Pela primeira vez, esse movimento está sendo representado também por uma mulher. Vai ser a primeira mulher na história de Israel que é uma muçulmana com véu, com hijab, vai estar presente na Knesset.
Então, eu acho que para concluir a gente pode dizer que essa Knesset tem uma melhora na representação de mulheres especialmente de mulheres pertencentes à minoria árabe. Tem também uma mulher drusa no azul e branco, mas ainda está longe de uma situação de igualdade.